A fé no infinito invisível aprofunda-se e aumenta à medida que aprendemos a confiar conscientemente no fato de que Ele cumprirá o que nos é dado fazer. O infinito invisível faz o que nos é dado fazer no mundo visível, cumprindo o que concerne a nós. A graça invisível nos basta em todas as coisas, enquanto a presença invisível vai à nossa frente, aplainando os lugares tortuosos. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a ação. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos ter uma ação livre do ego? Ô Gilson, a sua pergunta ela é muito importante. Geralmente as pessoas têm formulado essa pergunta de uma outra forma. Elas, em geral, perguntam como agir de uma forma correta? Ou como fazer a coisa certa? Aqui a questão da ação, da verdadeira ação, não é a ação como nós conhecemos. As pessoas querem agir acertadamente e elas querem fazer a coisa correta para não receberem consequências ruins dessas ações, desse padrão de comportamento que elas têm. Aqui o nosso interesse está em investigar a verdade da ação. E a realidade da ação correta é a ação livre. Mas essa ação, Gilson, não é a ação de alguém, como nós pensamos a respeito. Então, a nossa ideia é fazer a coisa certa. Então, há por detrás desse modelo de pensamento, desse conceito, dessa imaginação, a ideia de alguém sendo capaz de fazer a coisa certa. Mas quem é esse alguém? Então, nós precisamos realmente descartar essa ilusão. A ilusão de uma identidade presente no momento, na ação. Esse elemento presente, essa entidade presente, é um conjunto de condicionamento que vem do passado. Assim, todas as nossas ações que têm por base o pensamento não são ações livres. São ações programadas pelo pensamento, premeditadas pelo pensamento. Então nós temos que aqui ver a diferença bem clara entre a ação livre, a real ação correta, e aqui, reparem, a ação correta não é a ação correta segundo o pensamento, segundo um projeto ou um plano idealizado pelo ego, pelo eu. Agora aqui, por exemplo, nesse momento, nós estamos sempre na vida, Gilson, sendo desafiados para tomar ações. Quando você fala com alguém, esse falar é uma ação. Quando você lida com pessoas, a ação está presente o tempo todo. Quando você lida consigo mesmo, quando você lida com as situações, quando você lida com qualquer aspecto da vida, esse lidar é a presença da ação dentro da relação. Então a vida, ela nos desafia sempre para a ação livre, sempre para a ação real, para esta verdadeira ação correta.
Mas essa ação livre, real, correta, ela não pode ser a ação que nasce do passado. A vida é algo presente nesse instante, aqui e agora. E uma determinada ação está sendo pedida aqui e agora, nesse contato com as pessoas, nesse contato com as situações. Veja, é impossível a vida sem ações acontecendo. E essas ações, vou repetir, elas estão acontecendo dentro das relações. E uma resposta para esse momento, ela precisa ser uma resposta que nasce da inteligência. De outra forma, teremos uma reação que vem do passado, e não uma ação livre, e não uma ação completa, uma ação real, que chamei de ação correta. Aqui nesse momento, enquanto o sentido do eu, do ego, estiver presente, se vendo nesse modelo de existir como alguém, nossas ações, premeditadas pelo pensamento, serão ações que estarão sempre produzindo confusão, desordem e sofrimento, porque serão ações egocêntricas. Ações que nascem desse fundo de egoísmo, de determinação do eu para ganhar alguma coisa, para obter alguma coisa, ou para se livrar de alguma coisa. Assim, essas ações são ações egocêntricas e, portanto, não são ações livres, não são ações reais, não são ações corretas. Assim, quanto a esta verdade da ação livre do ego, que é a sua pergunta, essa qualidade de ação que na vida nós precisamos. Nós precisamos porque é a ação da própria vida em linha com ela mesma. Uma ação livre do ego é uma ação livre do sofrimento. É uma ação livre desta separação entre você e a situação que surge. Então, nesse momento, nós temos uma real relação, é a relação da vida com a vida. Não temos mais esse sentido de alguém se movendo egocentricamente, egoisticamente. Observe que o nosso modo de lidar com as pessoas é um modo bem específico, já bem premeditado. Algo muito, muito previsível. Em razão desse fundo que no ego nós temos. Quando você fala com alguém, você não está falando com ela, você está falando com a imagem que você tem dela. Repare, esse é um exemplo da qualidade de ação que está acontecendo com base no egocentrismo, com base no eu, com base nesse sentido de separação. Então, estamos nesse momento, nesse tipo de comportamento, alienados da vida, dentro de um comportamento egocêntrico. E isso, naturalmente, é confusão. Todos nós podemos observar isso no nosso dia a dia. E nós precisamos observar isso em nossas relações. O fato de que nós não nos entendemos, nós apenas nos ajustamos por autointeresse, por interesse egocêntrico, porque estamos vivendo numa condição de separação, de isolacionismo. Cada um, Gilson, está interessado em si mesmo. E nesse autointeresse, todo o nosso comportamento tem por base esse passado.
Então, esse encontro com ele ou ela é um encontro com base nesse passado que eu tenho dele ou dela. Que eu tenho dela e que ela tem de mim. Então, não existe um real contato. Não há uma real relação. Entre pessoas, estamos vendo essa forma de comportamento egocêntrico, que nós chamamos de relacionamento. Não há liberdade. Se não há liberdade, se não há uma ação livre do ego, nós não temos a presença do amor. Nós não temos a presença da paz. Nós não temos a presença da inteligência. Então, toda a confusão dentro das nossas relações estão presentes porque essas relações não são relações livres, são relações onde o sentido do ego está presente, sustentando o relacionamento entre imagens, onde está presente desejos e medos, e, portanto, conflito e confusão. Porque está presente esse egocentrismo. Esta é a ausência da verdade, da ação livre. Assim, nossas ações são meras reações de comportamento. Nós estamos constantemente, Gilson, reagindo. E não em ação. Não há uma ação real, há só uma reação, um movimento que vem do passado o tempo todo. O fim para esta condição é o início de algo novo, desconhecido. Algo que se torna presente quando trabalhamos esta questão em nós mesmos, do fim do eu, do fim do ego. Assim, o nosso enfoque aqui está nesse despertar desta ação livre do ego, nesta compreensão da verdade daquilo que nós somos, quando o sentido do eu não está, quando o sentido desta pessoa pesada, carregada, com todo esse peso do passado, não está mais presente. É isso que estamos trabalhando aqui com vocês. Tomando ciência aqui, investigando tudo isso, para uma vida realmente em amor, em paz, em liberdade, onde há uma ação que não é mais a ação de alguém, é a própria ação divina, é a própria ação da vida. É quando estamos diante da realidade, daquilo que é Deus. Não há outra coisa na vida a não ser essa realidade. E ela se revela quando a vida está presente e não há mais essa separação entre eu e o outro, entre nós e eles. Quando não há mais essa ideia de alguém na ação. Esse sentimento de eu que faz, eu que realiza, eu que precisa fazer ou precisa acertar. Não existe tal coisa. Então estamos diante de uma ação livre do eu, que acontece espontaneamente, livremente, amorosamente, dentro desta real relação da vida. Isso requer uma mente nova, um novo coração. Isso requer a vida do seu ser, aqui e agora. A realidade daquilo que é você, em sua natureza divina, em ação. Aos poucos, quando repetidamente a tentação vem dizer: eu preciso, eu quero, eu não tenho bastante, eu sou insuficiente, lembremos que nossa suficiência está no infinito invisível.
Essa prática aprofunda a consciência espiritual. Irmão Lawrence se referia a isso como praticar a presença de Deus. Os hebreus chamavam de manter a mente firme em Deus e reconhecê-lo em todos os caminhos. Jesus dizia habitar na palavra. É uma prática que basicamente nos leva à total confiança no invisível infinito, que, por sua vez, traz o visível para nossa consciência sempre que necessário. A vivência material acredita nas formas de bem do mundo, enquanto que a vivência espiritual usa tudo o que está no mundo, aprecia a forma, mas deposita a sua confiança na substância da qual esse bem é feito, ou naquilo que o criou, ou seja, um invisível. Toda revelação espiritual mostra que a substância deste universo está em nós. Nossa consciência é a substância do nosso mundo. Portanto, nas palavras do Mestre, destrói este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Se algo no mundo defeito, no mundo exterior é destruído, em um curto período de tempo pode ser reconstruído, restabelecido. Grandes civilizações foram destruídas e outras tomaram seu lugar. Tudo que foi construído pode ser reconstruído, porque tudo que existe no reino exterior só existe como atividade da consciência. Se perdermos nossa casa, nossa fortuna ou nossa família, podemos estar certos de que a consciência que as construiu poderá reconstruí-las. A compreensão do invisível como substância de toda forma é vital para a obtenção da consciência espiritual. E à medida que essa compreensão aumenta, a confiança no infinito invisível cresce, e nosso amor, ódio ou medo daquilo que é exterior diminui. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o despertar da consciência. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre como podemos despertar espiritualmente? Ô Gilson, despertar espiritualmente é tomar ciência de sua natureza essencial, porque a sua natureza verdadeira, ela não é física, ela não é mental, ela não é psicofísica, é a natureza divina, é a natureza de Deus. É aquilo que nós poderíamos chamar de natureza espiritual. Mas essa palavra, ela está em nosso contexto cultural muito carregada de imaginações, em razão de todo esse padrão de propaganda religiosa que nós recebemos, de modelos dentro da religião organizada, com suas subdivisões. Então a realidade do seu ser é a realidade divina, é a realidade espiritual. Você nasceu para ir além desta condição de se ver como alguém presente na vida, tendo que realizar coisas do lado de fora. Para ser feliz? A verdade sobre o seu ser, essa verdade espiritual, e aqui uso essa palavra com esse cuidado, essa verdade sagrada que você traz, divina que você é algo além de tempo e espaço. É algo além de toda realização externa. Além dessa ideia de ter nascido, de estar vivendo e caminhando para a morte. A sua pergunta é como despertar espiritualmente.
A resposta para isso é tomando ciência da verdade. Veja, tomar ciência daquilo que é você nesse instante. Percebendo toda essa desordem, confusão, sofrimento, modelo egocêntrico de ser alguém. Investigar isso com profundidade, ir além desta psicológica condição de desordem, sofrimento, medo e egocentrismo. É descobrir algo além de tudo isso. Isso requer a presença desta compreensão sobre si mesmo, desse estudo sobre si mesmo. Estudar a si mesmo é descartar esse mim, esse eu, essa ilusão. Então, algo além disso se mostra. Mas eu tenho sempre insistido nisso aqui, Gilson. Nós não podemos partir já de uma crença, de um conceito, de uma teoria, de uma ideia sobre isso. Nós temos que estar aqui e agora lidando com aquilo que nós somos, ou que demonstramos ser, ou que parecemos ser. Por isso nós precisamos do autoconhecimento. É a compreensão desse sentido de condicionamento psicológico em que nós nos encontramos. E o fim para esse condicionamento psicológico, para essa psicológica condição sendo desfeita. Então, quando isso é desfeito, quando essa ilusão se desfaz, quando esta crença, pensamento, sentimento e sensação de ser alguém que nós fomos condicionados para acreditar que somos, e estamos vivendo essa vida. Quando nos fazemos dessa ilusão, somente então algo novo surge, e esse algo novo é o despertar da nossa natureza divina. Isso requer a presença do autoconhecimento, requer um contato real com a verdade da ciência da meditação. Para que esse espaço novo de silêncio, de liberdade, de felicidade esteja presente. Então, o descarte do sentido do eu, do sentido do ego, é o florescer de nossa natureza divina, é o florescer da nossa natureza real, que é a verdade de Deus. O caminho direto para esse despertar está nesta compreensão da verdade sobre nós mesmos e, naturalmente, no descarte dessa ilusão. É exatamente isso que estamos propondo aqui para você. Vemos o infinito invisível como lei, causa e atividade de tudo o que é, e deixamos de nos preocupar com a forma, seja ela pessoa, coisa ou condição, pois ela é apenas o resultado natural da atividade da lei e da causa invisíveis. E para você que está acompanhando o vídeo até o final, quero deixar aqui um convite. Se tu tem um desejo real e sincero em se aprofundar e viver essas verdades, o convite é para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros no formato online de final de semana, existem também encontros presenciais de final de semana e retiros de vários dias. Nesses encontros, além de responder diretamente ao vivo as nossas perguntas, o Mestre Gualberto, por já viver nesse estado desperto de consciência, compartilha esse estado de presença. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nessa energia e nesse poder. E isso nos ajuda demais nessa autoinvestigação, nessa compreensão dessas verdades. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp,
para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo.